É bem verdade que quando se discute loucura ou temáticas relacionadas às pessoas ditas como loucas, entra em cena toda uma questão relacionada a o que é a loucura, o que são os loucos e principalmente como tratar as pessoas acometidas dessa patologia. Bom, o que é que isso tem a ver com a sua preparação para o Enem e como isso pode ser abordado em provas de vestibular, especialmente na temática luta antimanicomial? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, acompanhe o vídeo, mas antes de mais nada, dá um clique aí no botão de se inscrever, dá o like que vai nos ajudar bastante e principalmente se você puder e se você quiser, acessa o nosso QR Code para financiar o nosso canal. Qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda e tudo isso irá contribuir para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de produção, remunerar a nossa equipe e, é claro, entregar o melhor conteúdo para você que está aí em casa. Mas sem mais enrolações, vamos tratar sobre essa temática. Quando se trata sobre loucura ou sobre como a sociedade deve lidar com as pessoas ditas como loucos, há toda uma questão que envolve preconceito, discriminação e principalmente estigmatização. Muitas vezes a ignorância somada ao preconceito resulta em violência e abandono. É sobre essas questões que eu, professor Paulo Teles, trago aqui para que a gente possa debater e muito provavelmente elucidar temáticas que vão nos ajudar não apenas a saber como melhor lidar com esses problemas, mas também compreender que práticas antigas e muitas vezes arcaicas não são os melhores caminhos para lidar com a questão da loucura e com a questão dessas pessoas que são acometidas de algumas dessas patologias. É bem verdade que quando se fala sobre loucura e quando se fala sobre loucos, é preciso trazer à tona todo um processo histórico que foi discutido por um pensador francês chamado Michel Foucault. Em sua obra História da Loucura, ele discute a ideia de que as pessoas consideradas loucas, muitas vezes tratadas como indivíduos anormais, eram resultado de não conseguirem se inserir no modelo social posto. E esse modelo, por entendê-las que essas pessoas não eram socialmente aceitáveis, deveriam tratá-las com isolamento e muitas vezes enclausuramento, ou seja, trancá-las em algum espaço e esquecê-las da sociedade. É Michel Foucault que entende que essas pessoas muitas vezes deveriam receber um tratamento melhor, um tratamento que deveria enxergá-las não apenas como seres anormais ou disfuncionais, mas principalmente como seres humanos. Ao longo do século XVIII, quando surgem os primeiros princípios a respeito dos direitos humanos, com uma corrente filosófica chamada Iluminismo, começa a se discutir de maneira ainda mais profunda a forma como a sociedade e como as instituições deveriam tratar essas pessoas. Observe que é o mesmo movimento iluminista que traz o princípio de construção de escolas como instituições de aprimoramento dos indivíduos, prisões ou casas de correção como instituições para ressocializar indivíduos, mas também é o mesmo iluminismo que traz a questão dos manicômios como espaços onde esses indivíduos que são considerados anormais deveriam ter um tratamento para reinseri-los posteriormente na sociedade. Ou seja, o louco, na perspectiva dessa corrente filosófica, ele não era um indivíduo naturalmente mau ou necessariamente bom. Era um indivíduo que, acometido por uma patologia, deveria receber um tratamento que traria para ele condições para que ele possa viver novamente em sociedade. É o médico e pesquisador Felipe Pinel que discute uma série de trabalhos sobre como criar mecanismos e ferramentas humanizantes para esses indivíduos. E esses indivíduos, é claro, receberiam a partir de uma nova forma de tratamento e também uma nova forma de processos de reinserção social, mecanismos e ferramentas para serem reinseridos na sociedade. No caso brasileiro, a situação é um pouco mais problemática. Afinal de contas, durante boa parte do período colonial, os loucos ou pessoas ditas anormais eram tratadas de forma a serem deixadas a esmo, ou seja, literalmente abandonadas. É só a partir da chegada da família real, a partir do século XIX, que começam a se criar as primeiras casas de acolhimento dessas pessoas, mas ainda assim numa perspectiva de retirada dessas pessoas do convívio social e simplesmente clausura. O Engenho de Dentro e a própria Casa da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, acabam sendo elementos que vão tratar esses indivíduos
indivíduos de maneira desumanizante, isolando elas da sua vida familiar e da sua vida social. É dentro desse cenário que no século XX, na primeira metade do século XX, médicos e pesquisadores como a médica Nise da Silveira e o médico Juliano Moreira trazem uma nova visão sobre como deveria se tratar esses indivíduos. É nesse cenário que começa a se discutir que esses indivíduos, muito embora sejam acometidos de transtornos mentais e patologias psicoemocionais, não estariam necessariamente privados dos seus direitos, nem privados das suas liberdades, e que era necessário discutir políticas públicas de inserção dessas pessoas na sociedade. Nise da Silveira, por exemplo, aluna do grande psicanalista Carl Jung, defende a ideia de que era necessário utilizar as artes, que poderiam ser instrumentos e ferramentas fundamentais para aprimorar a forma de tratamento sobre essas pessoas. Ou seja, nada de manicômio, nada de camisa de força, nada de tortura, nada de eletrochoque, nada de lobotomia, que foram responsáveis por grandes tragédias humanitárias aqui no Brasil, como é o caso da casa ou colônia de Barbacena, que teria sido responsável pela morte de cerca de 60 mil pessoas, muitas delas dependentes químicos, públicos LGBTQIA+, que foram simplesmente encarcerados nesses espaços e expostos a todo e qualquer tipo de maltrato. É a Nise da Silveira, por exemplo, que traz a ideia de que era fundamental ter um olhar humanizante para assegurar os direitos fundamentais desses indivíduos. Observe, por exemplo, que é exatamente por essa perspectiva da arte e de dar acesso a essas pessoas um trato mais humanizante que nós produzimos figuras como Arthur Bispo do Rosário, um grande artista que deixou para nós um enorme legado na sua produção cultural. É importante lembrar que esses indivíduos, mesmo acometidos de doenças ou de transtornos mentais, não devem ser tratados com isolamento. Afinal de contas, o isolamento vai de encontro àquilo que nós temos de mais humano, que é a nossa questão social e a nossa inserção familiar. É Juliano Moreira que traz a perspectiva de que é necessário trazer à tona ferramentas que ajudem não só as famílias, mas a sociedade para lidar com essas pessoas. Afinal de contas, é necessário todo um trabalho social e todo um trabalho que necessite do apoio do Estado e de políticas públicas. É nos anos 80 que começa toda uma discussão no campo da legalidade, no campo das leis, para se criar políticas públicas que davam ao Estado a responsabilidade de trazer apoio e financiamento a essas pessoas. Como, por exemplo, a Lei 8.080, que vai trazer como responsabilidade do SUS, do Sistema Único de Saúde, ferramentas e instrumentos que deem a essas pessoas toda uma série de aspectos de proteção social, como é o caso dos RAPs, as redes de apoio e amparo social para essas pessoas. É também necessário lembrar que o trabalho do deputado Paulo Delgado, que traz à tona a necessidade de melhorar a qualidade do atendimento e também aprimorar uma rede de financiamento. No entanto, nos últimos anos, principalmente a partir de 2001, a gente percebe que, muito embora haja uma luta de aprimoramento e de qualidade, há um debate que está voltando à tona e que deseja retroceder todas as conquistas que alcançamos até então, principalmente a partir do fortalecimento da política de guerra às drogas, que enxerga, por exemplo, que o melhor caminho para tratar pessoas que são dependentes químicas seria exatamente o encarceramento. É preciso lembrar que o encarceramento em manicômios, o isolamento social, e nós temos uma série de estudos que debatem isso, não só pioram os quadros dessas pessoas, como não contribuem praticamente nada à melhora desses indivíduos em relação aos seus vícios. Pelo contrário, é uma violência que acaba produzindo uma outra violência e que acaba piorando um cenário que já está bastante difícil. Diante desse cenário, é importante lembrar que a luta antimanicomial é, antes de mais nada, uma luta da defesa aos direitos humanos dos indivíduos que são acometidos por questões de saúde psicoemocional e que, pelo fato de serem acometidas por esses problemas, não necessariamente perderam seus direitos. Ao contrário, essas pessoas precisam ter esses direitos assegurados, não só através do fortalecimento de políticas públicas, como também a ampliação de uma rede de financiamento que dê a essas pessoas o direito a ter assegurada a sua liberdade, o seu tratamento de saúde e, é claro, o respeito à vida humana. Fica aqui a reflexão para vocês.